E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Danilo, estamos começando mais uma aula de filosofia. Na semana passada nós estudamos sobre a gravidez na adolescência. Na aula dessa semana vamos estudar sobre o aborto. Lembrando que a aula da semana passada e todas as aulas anteriores até o início de outubro, elas estão abertas e vocês podem realizar a qualquer momento. Lembrando que conforme o nosso calendário acadêmico, né, letivo, as aulas se encerram no dia 15 de dezembro. Após esta data, teremos recuperação e exame final. Para conseguir a aprovação no ano letivo, precisa de uma nota mínima 6, que é a média. Então, vocês têm a oportunidade de desenvolver as atividades anteriores, colocar em dia alguns exercícios que vocês não fizeram e conseguir alcançar a média para o dia 15, vocês já estarem aprovados na disciplina de filosofia. Beleza? Vamos começar a aula? E nesta aula eu quero desenvolver de uma forma diferente. Por quê? Eu quero ler o texto e vou pontuar somente algumas informações. Por quê? Eu quero que vocês reflitam e produzam a própria opinião de vocês. Ok? Quero destacar inicialmente essa frase aqui, ó, que está em negrito. Ela vai dizer o seguinte: a realidade do aborto no Brasil e no mundo assusta a todos e gera polêmica. Em destaque, ó, aqui para o final, ó, e gera polêmica. Por que gera polêmica? Vamos tratar a questão em relação ao Brasil. Nós sabemos que, por lei, o aborto é proibido no Brasil. Existem casos excepcionais, né? Alguns casos excepcionais. Um deles, por exemplo, é quando a criança é menor de idade ou maior de idade, é quando a mãe corre risco de vida. Então, existem alguns casos, mas o aborto não é liberado, não é permitido para quem quiser abortar. Claro que existem países e lugares no mundo onde o aborto ele tem essa permissão. Se a mãe deseja encerrar, né, ou eliminar a gravidez, ela procura uma clínica e faz o aborto. Mas o que nós vamos entender aqui também nesse texto é que existem pessoas no Brasil que buscam aborto, principalmente em clínicas clandestinas, que é um crime, né? E nós vamos ler algumas informações sobre esses casos e vamos refletir sobre ele. O texto ele vai dizer o seguinte: as discussões acerca do problema aumentam na mesma proporção que os números estatísticos, que não passam de estimativas, já que os números oficiais, aqueles fornecidos pelo SUS, que é o Sistema Único de Saúde, são referentes aos abortos com complicações, que necessitam de internação posterior para curetagem e outros procedimentos, ou seja, existem os dados que vai dizer que existem casos de aborto no Brasil. Porém, os dados que são apresentados são os dados somente da pessoa que tentou o aborto, ou fez o aborto e teve alguma complicação e foi parar no hospital. Os dados são muito maiores, porque existem pessoas que praticam o aborto e não tem nenhuma complicação e ninguém fica sabendo. Continuando aqui no texto, as mulheres que procuram o SUS são aquelas de renda mais baixa, que às vezes discriminadas nos próprios hospitais sofrem pelo preconceito, o que pode contribuir para sequelas psicológicas. Os abortos praticados nas clínicas clandestinas especializadas atendem a classe mais favorecida da sociedade, que paga caro, mas não tem nenhum apoio em caso de complicação, ou seja, elas pagam, as pessoas que têm condições de pagar o aborto em clínicas clandestinas,
não recebem nenhum apoio. Se houver uma complicação, elas serão encaminhadas para o hospital. Continuando, enquanto alguns grupos o defendem alegando que o corpo é da mulher, ele cabe o direito de escolha, outros grupos o reprovam, justificando que desde a concepção temos uma vida e o aborto é sim considerado um assassinato. Então, é um assunto muito delicado de se discutir. É até difícil chegar a uma conclusão, né? Se perguntarem, por exemplo, particularmente para mim, se perguntarem para mim se eu sou a favor ou contra o aborto, não teria resposta. É um assunto muito delicado até de se dizer, até de se pensar. Então, quero que vocês reflitam sobre esse assunto e produzam, tomem as próprias conclusões, certo? Vamos lá. Continuando no texto. Todos entendem que o problema do aborto é muito maior do que estabelecer a sua legitimidade, é muito mais grave do que debate de ideias. No centro da polêmica, os religiosos exprimem a sua opinião, expressam a sua opinião. Os evangélicos, os católicos, os espíritas, os judeus e outros são categoricamente contra o aborto e só o aceitam quando existe risco de vida para a mãe. Os políticos, com seus argumentos, tentam aprovar projetos que amenizem os riscos do aborto decorrente ao estupro. A classe médica tente, incentivar a anticoncepção de emergência para que, em caso de estupro ou relação desprotegida, não ocorra a gravidez. E o que esse trecho aqui do texto quer dizer? Muitos médicos, eles tentam orientar, principalmente as vítimas, após a ocorrência do estupro, da violência do estupro, que ela faça o uso de medicação anticonceptiva para que ela não engravide. Por quê? Para que não resulte na gravidez, obviamente, e não necessite, caso a vontade da mãe seja abortar a criança. De todos os argumentos, o que mais pesa é o social. O Brasil não tem estrutura de apoio às mães, adolescentes e ou carentes. Com isso, a maternidade não planejada aumenta os problemas sociais do país. Torna-se um círculo vicioso, na qual crianças mal assistidas tornam-se adolescentes sem orientação e mãe prematura. O único consenso entre os grupos é a necessidade da política de orientação sexual para os jovens, principalmente em relação aos métodos anticonceptivos, que é o caso do medicamento popularmente chamado pílula do dia seguinte, o anticoncepcional, no caso, ou os preservativos. Então, muitos grupos buscam ensinar e orientar a população da necessidade do uso desses métodos anticonceptivos, caso a mãe não deseje ter filhos, para que não ocorra, por desejo da mãe, o aborto. Continuando no texto. Os projetos e as discussões sobre o aborto não encerram um assunto tão facilmente. Falar sobre o aborto é mexer nas estruturas culturais e morais de toda a sociedade. Por que isso? Falar sobre o aborto hoje na sociedade onde nós vivemos é muito difícil, é muito delicado, porque a sociedade foi construída culturalmente contra o aborto. A maior parte da população culturalmente entende e compreende que a partir do momento
que a concepção, né, que a mãe fica grávida, a partir desse momento já há uma vida. E que abortar é um assassinato. Tira a vida de um ser humano. Continuando no texto. Uma gravidez não planejada muitas vezes leva as mulheres a provocarem um aborto. Esse procedimento pode colocar em risco a vida da mulher, o que é muito arriscado. Porque muitas mulheres que quando vão fazer o aborto, elas procuram, aqui no Brasil, procuram clínicas clandestinas, que não há nenhuma higienização, estrutura, né, para realizar o procedimento. Muitos adolescentes abortam tomando medicamentos, chá caseiros ou introduzindo objetos no órgão sexual, na vagina. Outra opção bastante comum é recorrer a clínicas clandestinas, como eu falei, né? Onde o preço varia, como também varia o atendimento. A qualificação dos profissionais, a higiene, os cuidados médicos, muitas vezes realizam o aborto por meios de um tipo de cirurgia em que o embrião é retirado por sucção ou por etagem, né? É um aparelho que eles introduzem e puxa o embrião. Muitas mulheres são internadas anualmente com complicações decorrentes de aborto clandestino. Um aborto pode provocar hemorragia, infecção, esterilidade e até a morte. Quando eu falo aqui da esterilidade, o aborto pode fazer com que a mulher se torne infértil. Então, futuramente, quando ela desejar ter filhos, ela não vai conseguir, porque pode causar a esterilidade. No Brasil, o aborto é proibido por lei, à exceção de quando a gravidez é fruto de estupro ou oferece risco de vida para a mãe. Vou repetir. No Brasil, o aborto é proibido por lei, à exceção de quando a gravidez é fruto de estupro ou oferece risco de vida para a mãe. Por fim, nós encerrarmos o nosso texto, mesmo assim, estima-se que o número de adolescentes que praticam o aborto ilegal no Brasil é muito alto. Para os abortos previstos por lei, existem atualmente alguns hospitais que participam do programa Aborto Legal. Então, nem todos os hospitais realizam, né, os processos de abortos. Existem só alguns hospitais que têm estrutura e autorização para realizar o aborto, conforme a lei, né? Que é no caso de quando a vítima sofre estupro ou oferece risco de vida para a mãe. Esses serviços existem há 10 anos e a maioria foram criados a partir da luta dos movimentos feministas ou pela sensibilidade das direções dos hospitais. O aborto também gera repercussões psíquicas, além de possíveis consequências físicas. Estas sequelas são diferentes de acordo com o tempo de gravidez decorrida. Então, quanto mais tempo a mãe fica grávida, maior são as sequelas. Então, se ela decidiu fazer o aborto em uma clínica clandestina lá no seu 7º, 8º mês, quanto mais tempo se passar, maior são as sequelas. A informação é a melhor forma de conscientizar sobre as consequências do aborto na vida do casal, deixando claro que o aborto é uma intervenção e não um método contraceptivo. Então, o aborto é uma intervenção. Você vai intervir na gravidez e vai tirar uma criança. Não é um método contraceptivo. O método contraceptivo evita que a mãe engravide. O aborto é uma intervenção. A mãe já está grávida. Aí intervém e realiza o processo de aborto. O texto eu achei bem fácil de entendimento e espero que eu tenha, né, contribuído com vocês, com a análise de vocês. Como eu falei, é um tema bastante difícil de
se explicar, de refletir. Precisa se estudar bastante para poder produzir uma opinião ou entendimento mais profundo sobre o assunto. Mas se vocês tiverem alguma dúvida referente a esta aula, vocês entrem em contato comigo, que eu estou aqui para ajudar. Beleza? Então, até a próxima.